Vamos lá, galera, começar a nossa aula de geografia. Vai ser uma revisão, tá? De algumas coisas que a gente já viu. Estou falando sobre relevo, as formas de relevo. A gente vai estar falando aqui sobre erosão, as causas da erosão, como é que pode, o que é que pode acontecer, o que é que pode causar a erosão, tá? A gente vai estar falando aí também sobre altitude, rio, bacia hidrográfica, altura. Então, preste atenção aqui. Foca no estudo, deixa para conversar, mandar alguma coisa, alguma mensagem, perguntar alguma coisa depois da explicação. O que é que você vai fazer? Você vai pegar seu lápis, vai pegar a sua agenda e qualquer dúvida que você tiver, você anota ali, tá? Você vai anotar. E quando a tia terminar, você vai mandar uma mensagem para a tia, perguntando, fazendo aquela pergunta, aquela dúvida que você teve ali, tá certo? Vamos lá começar? Então, hoje nós vamos estar falando aqui sobre o relevo, que deve ser entendido aí como formas adquiridas pela crosta terrestre. Então, as formas de relevos que nós estamos aqui estudando nesse livro de geografia, ele fala aí sobre montanhas, planalto e planícies, tá? Tem outras formas de relevo, mas nós vamos focar só nessas três por enquanto, tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui que as formas de relevo que a gente vai estar estudando hoje aqui, ela vai estar falando sobre montanhas. Então, o que são as montanhas? Elas são formas que caracterizam pela elevada altitude, tá, gente? Pela a elevada altitude aí, em comparação às demais altitudes da superfície terrestre. Então, nós temos aqui alguns exemplos aí, nós temos, deixa eu voltar aqui, gente, uma superfície fortemente ondulada, da altitude elevada, que nós temos aqui as montanhas. Nós temos aqui também o planalto, que eles apresentam superfícies aí mais ou menos planas, tá? Acidentadas e irregulares, e elas estão acima de 300 metros, elas estão 300 metros acima do nível do mar. Então, nós temos as montanhas, que elas estão ainda mais acima, tá? As montanhas, elas estarão mais acima ainda da superfície, aí da superfície, ai, meu Deus, do nível do mar, quase não sai, eles vão estar aí mais do que 300 metros. As montanhas estão acima de 300, os planaltos estão acima dos 300 metros, e as montanhas, acenda a luz, amor. As montanhas, elas estão muito mais do que a 300 metros. Então, se as planícies, elas já são altas, estão acima de 300 metros, as montanhas estarão mais ainda, tá? Então, os planaltos, eles apresentam, diferente aqui das montanhas, ó, a montanha, ela é um pouco pontiaguda, né? Ela tem um pico ali, ela vai como um cono, ela vai subindo. Já o planalto, não. O planalto, ele já é mais plano, tá? Com mais ou menos plano, acidentados e irregulares. E eles estão aí acima dos 300 metros a nível do mar. E nós temos aqui, gente, também as planícies que se localizam em regiões baixas. Diferente da montanha, diferente do planalto, as planícies estão bem abaixo, elas estão aí geralmente próximas ao nível do mar. E poucas acidentadas e normalmente elas são planas. Então, as planícies, elas estão aí mais ou menos a nível do mar, são planas, pouco acidentadas. Em seguida, nós temos o planalto, que ele vai estar mais ou menos aí a partir já de 300 metros a nível do mar, e as montanhas aí que são maiores, são mais altas ainda do que os planaltos. Então, diferente do planalto, diferente da planície, as montanhas elas já têm aí como um bico, como uma ponta lá no final. Elas têm elas têm ali como um cone, com formato de um cone, tá? Então, elas têm o pico aqui em cima. E falando aqui, dando continuidade, nós vamos estar falando aqui sobre a
Erosão. Então, o que é a erosão? O que causa a erosão, tá? O que é que pode estar causando a erosão no solo? Que ele ocorre principalmente aí, tanto pela ação do homem como pela ação da natureza. Então, a erosão é um processo aí de deslocamento do transporte de terra ou rochas em uma superfície, e ela tanto pode ocorrer aí pela ação do homem, como pela ação da natureza. Então, aqui, ó, pela ação do homem, a erosão causada pelo homem acontece por conta do desmatamento, cavando túneis, alterando biomas, alterando morros, fazendo aqui estradas. Então, se aqui tem um riacho e ele vai fazer uma estrada aqui, e ele perceba aqui que eles colocaram tubos, quando essa água vai passando, ela vai derrubando essa terra, ela vai destruindo. Então, é algo que é causado pelo homem, essa destruição, essa erosão. Então, quando o homem vai estar desmatando as margens de rios, riachos, acontece isso. A água ela vai estar carregando o vento, então vai estar destruindo, certo? Vai formando buracos, e esses buracos aí acabam aqui formando fendas, e dessas fendas aí vai estar formando essas erosões. E nós temos também a erosão, que pode ser causada aí pela natureza, pela força dos ventos, pela força da água, tá? A chuva, que é a principal causadora. Então, a chuva, quando ela vem, ela vai batendo, vai derrubando, vai formando aí essas fendas, essas crateras, esses buracos, tá? Então, entre a consequência de erosão, nós temos aí o destaque que formam buracos e fendas no solo e a perda aí da fertilidade, principalmente quando é causada aí pelo homem, tá? São consequências que são causadas aí no solo. Ou seja, a ação do vento e da água, ela vai estar desagregando os materiais que formam o solo, tá? Esses materiais, juntamente com os nutrientes do solo, são transportados para outra área e ela acaba aí acontecendo o processo da erosão, tá bom? E com esse processo da erosão, aí falando um pouquinho aqui, a gente vai estar puxando agora, falando sobre altitude e altura, para a gente saber aí a diferença de um para o outro, a gente precisa saber a diferença de altura e de altitude. Então, o que é a altitude? Lembra quando a gente estava falando aqui agora sobre planície, planalto e montanha? Então, a altitude, esse conceito está relacionado aí à distância vertical em metros. No caso, deixa eu só voltar aqui o da montanha, para vocês estarem tendo uma ideia. Em metros, daqui, ó, em vertical. Deixa eu colocar uma listinha aqui para vocês estarem fazendo. Então, ó, opa, desfaz. É um relacionamento de distância em metros, aqui na vertical, do nível do mar, determinado ponto em relação ao nível do mar, até chegar ao ponto mais alto. Então, nós falamos aqui sobre altitude, nesse caso, que o relevo ele tem várias altitudes. E a altitude é a distância vertical medida entre um ponto da superfície terrestre até o nível mais alto, mais considerado aqui da montanha. Então, nós chamamos isso aqui de altitude. Deixa eu só desfazer aqui para não ir para o outro, que a gente vai estar falando de altura. E a altura ela é a distância vertical de uma base até a superfície. No caso, Oi? Flávio Dunga? Da altitude, a gente pega do nível do mar até o ponto mais alto. Já a altura, nós pegamos o exemplo aqui, ó, dessa montanha, se eu pegar,
da base dela. Se eu quiser saber qual é a altura da montanha, então eu pego da base até o ponto final dela. Então, eu estou falando aqui de altura. Já de altitude, eu estou falando lá em relação ao nível do mar. Qual a distância entre o nível do mar até o ponto mais alto. E quanto mais alto tiver, mais frio vai ficando. Tá? Então, quanto mais altitude, mais frio vai ficando. Então, nós vimos aí, né, nessas reportagens, onde falam aí do pico da Neblina, dessas montanhas, que o pessoal, os alpinistas, quando vão para lá, se eles não tiverem cuidado, eles podem acabar morrendo por conta do frio. E quanto mais alto, mais vai ficando frio. Quanto maior a altitude, maior vai ficando frio. Aí eles vão congelando e acabam que muitas vezes morrendo, perdendo sua vida ali nessas montanhas, nessas aventuras que eles fazem. Certo, amores? E continuando aqui nossa revisão dos assuntos que nós vimos e da atividade que vocês não estão fazendo, fala também sobre rio. O que é um rio? Que é um curso de água, usualmente doce, tá? Os rios, usualmente, praticamente, aí todos os rios, eles são de água doce, e que ele vai fluir por gravidade em direção a um oceano, a um lago, a outro rio, pode ser também, ou vão estar desaguando no mar. Lembra quando a gente estava falando, a gente falou sobre a nascente, sobre como é que os rios iam estar descendo e estar desbocando, e eles acabavam aí que caindo ou no mar, ou em outro rio, ou em lagos, tá? Então, nós temos o rio, nós temos os afluentes do rio, nós temos a nascente, nós temos os afluentes, que são aqueles rios que vão estar desaguando, vão estar se juntando a ele, tá? Os afluentes. Nós temos aqui o rio principal e os afluentes seriam aqui os rios que estariam desembocando nele. E a foz, que é quando ele termina ou em outro rio, ou quando ele termina no mar ou oceano. E falando em rio, nós temos também a bacia hidrográfica. Então, aqui um exemplo de rio, gente, que a gente pode estar falando, que é o curso natural aqui da água. Então, ele vem da nascente e aqui nós temos os outros rios que são chamados de afluente. Então, falando nisso em rio e em afluente, a bacia hidrográfica, ela vai ser o conjunto de terras que vai ser banhadas por um rio principal. Então, nós temos aqui o rio principal e nós temos aqui os rios que vão estar banhando ele, o que é chamado de bacia hidrográfica, né? Nós temos aí o rio principal e seus afluentes. Esses aqui serão os afluentes e que eles vão estar desaguando aí no rio principal, que vai ser esse que está aqui ao meio e que os outros vão estar desaguando nele. Nós chamamos aí de bacia hidrográfica. Deixa eu ver aqui só uma. E nós vamos dar continuidade aqui na nossa explicação com os assuntos que nós vimos e que vocês irão fazer uma atividade no livro de vocês, que será a de revisão. Nós temos aqui falando sobre as zonas climáticas. E o que são as zonas climáticas? A gente pode estar aí distinguindo pelas diferentes iluminação e aquecimento do planeta. Então, essas zonas podem ser a zona tropical, as zonas temperadas e nós temos as zonas polares. Então, a zona tropical, principalmente no nosso Brasil, nosso país está localizado na zona tropical, que ela corresponde à região do planeta que está situada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nessa ilustração aqui é o que está em vermelho, está dando esse destaque aqui em vermelho. É uma zona bastante quente da superfície terrestre, porque os raios solares eles vão estar atingindo com mais intensidade. Eles estarão aí de uma maneira perpendicular, iluminando e aquecendo a Terra aí com mais intensidade, mais fortemente. Então, nessa parte aqui da zona tropical,
entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ela vai ser uma região, aí, uma zona mais quente. Nós temos aqui as zonas temperadas do norte e a zona temperada do sul, que elas estão entre, aí corresponde à região do planeta que está localizada entre os trópicos e os círculos. Então, nós temos os círculos polar, e aqui entre o círculo polar e a zona tropical, nós temos a zona temperada. Elas estão aí localizadas entre os círculos polares e os trópicos, e os raios solares, eles atingem aí com menos intensidade, não tanto quanto na zona tropical, tá? Eles atingem aí, elas são menos iluminadas, menos aquecidas, tá? Do que a zona tropical. A zona tropical ela vai ser mais iluminada, mais quente. A zona temperada não, ela já vai diminuindo a temperatura e já vai diminuindo aí a luminosidade. Já as zonas polares, baixíssima luminosidade e baixíssimas temperaturas, tá? Elas correspondem às regiões Ártica e Antártica. Então, nós temos a zona polar ou glacial ártica e a Antártica, onde são as regiões onde os raios solares atingem de forma inclinada e, por isso, elas são menos iluminadas e menos aquecidas. Então, elas são mais frias. Então, quanto mais distante vai ficando da zona tropical, mais frio vai ficando. E se você for chegando para perto da zona tropical, ela vai ficando mais quente, vai ficando mais aquecida, certo? Então, nós agora vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma atividade, tá bom? Com vocês, eu marquei aqui errado, não são 40, são 30. Então, nós vamos estar fazendo aqui uma atividade com vocês nas páginas 200, 201 e 202 de Geografia. Pega seu livrinho e pega seu caderno, que você vai estar precisando dele para estar fazendo a sua atividade. Vamos lá?